Bom dia. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, em segunda chamada, dou por aberta a audiência pública conjunta das comissões de Educação e dos Direitos da Criança e do Adolescente para discutir sobre mudanças na educação de jovens e adultos, EJA. A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente é constituída pelos senhores vereadores professor Célio Luparelli, presidente, Leonel Brizola, vice-presidente, professor Adalmir Vogal. A Comissão de Educação é constituída pelos senhores vereadores Rocal, presidente, Tarcísio Mota, vice-presidente, Dr. Jorge Manaia, Vogal. A mesa está assim constituída. Comissão Permanente de Educação, ilustríssimo senhor vereador Rocal, presidente, excelentíssimo senhor vereador Tarcísio Mota, vice-presidente. Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente, excelentíssimo senhor professor Célio Luparelli, presidente. Senhor chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Cláudio Maia Figueiredo, representando a excelentíssima senhora secretária Thalma Romero Suani. Senhora Alessandra Nicodemos, representante do Fórum de Educação de Jovens e Adultos. Senhora Maria Risonete da Silva, aluna do Programa de Ensino de Jovens e Adultos. A sessão será suspensa por 15 minutos para a chegada de convidados. Está reaberta a sessão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, registrar a presença da professora Maria Inácia de Alvarenga Coutinho da Silva, professor gerente do GEJA, Gerência de Educação de Jovens e Adultos, da SME, professora Priscila de Andrade Oliveira, professor assistente também da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, da Secretaria Municipal de Educação. Para a Comissão de Educação é sempre uma honra poder fazer uma audiência pública, a nossa segunda audiência pública, não é isso, vereador Tarcísio? Esse ano, a primeira tratou da questão da educação especial, foi em abril, e graças à nossa audiência pública foi possível criar um grupo de trabalho, e hoje, na cidade do Rio de Janeiro, existe uma legislação própria para isso. A Comissão de Educação, que vem trabalhando fielmente nesta casa, para aprovar projetos importantes e relevantes para a própria educação da cidade do Rio de Janeiro. Exemplo disso é o Plano Municipal de Educação, que estava aqui há 2 anos, e também esse ano de 2018, graças à ação da Comissão de Educação, hoje é possível ter uma legislação também com relação a isso. Então, estou muito feliz em poder presidir essa comissão e saber que, graças a essa nossa intervenção da Comissão de Educação, muitas coisas foram possíveis. Gostaria de passar a palavra agora para o vice-presidente da Comissão de Educação, o vereador Tarcísio Mota. Muito obrigado, senhor vereador Rocal. Deixo aqui meu bom dia também a todos os presentes. Professor Célio Luparelli, presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Leonel Brizola, meu companheiro de bancada, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ao Cláudio Maia, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, querida companheira Alessandra Nicodemos, representante do Fórum EJA, e a senhora Maria Risonete, aluna do Programa de Ensino de Jovens e Adultos. Essa audiência
ela é fruto de uma articulação, de uma necessidade da sociedade civil e também do conjunto de vereadores desta casa, para entender melhor quais são as mudanças que estão anunciadas para a política pública de educação de jovens e adultos a partir do próximo ano. Em grande medida, essa preocupação é decorrente de um ofício encaminhado pela SME ao Conselho Municipal de Educação, que apontava a questão da ampliação e da mudança de metodologia para o chamado PEJA 2, né, aquele que incorpora o do 6º ao 9º ano, tradicionalmente no ensino regular, em que este PEJA 2 passaria agora para uma modalidade semipresencial. Diante disso, houve uma série de discussões na sociedade civil e essas discussões chegaram até aqui essa Casa de Leis, a Câmara de Vereadores, dando origem à necessidade dessa audiência para que pudéssemos conversar um pouco mais sobre o assunto. Me parece que a questão do final do ano diminuiu a possibilidade da chegada das pessoas, a nossa, talvez, fragilidade na própria divulgação da audiência, mas ainda assim, né, agradecemos a presença de todos que estão aqui, vamos poder conversar e esclarecer esses elementos e dar divulgação sobre isso, porque nos parece que essa é uma questão muito importante para os profissionais que atuam na educação de jovens e adultos, para aqueles que discutem o assunto, para os estudantes, para os alunos jovens e adultos da educação de jovens e adultos. Vou fazer só algumas perguntas iniciais para poder balizar, pelo menos, a preocupação como vereador e como professor nessa situação, e depois, ao final, retomo a palavra para poder fazer uma avaliação maior. Eu fui professor de educação de jovens e adultos na rede estadual de educação, lá pelos idos de 99, 2000, né, já faz algum tempinho, e desde aquela época já havia de fato uma determinada reflexão a ser feita por nós, que éramos professores, sobre qual é o papel da questão do processo formativo para jovens e alunos que, de alguma forma, se sentiram e foram excluídos do processo de escolarização regular na idade certa. Naquele momento eu já tinha alunos de maior idade que voltavam ao sistema escolar depois de muitos anos fora, e alguns alunos que nem a distância entre o período que tinham abandonado a escola não fosse tão grande. Nesse processo, a política de educação de jovens e adultos sempre esteve numa tensão que é o papel do poder público e da escola é oferecer a esses jovens e adultos um processo formativo integral, ou oferecer a eles apenas uma perspectiva de certificação para que eles possam, de uma certa medida, alcançar o chamado mercado de trabalho em outras condições. Essa é uma tensão que perpassa o debate do EJA, que foi ampliado nas várias redes públicas por causa de uma outra pressão que se seguiu, que é a discussão das políticas de criação de rankings do tipo IDEB, onde a distorção idade-série no ensino regular causa problemas para os vários municípios, etc., porque, na verdade, essa é uma questão que pesa negativamente nos índices escolares. Portanto, se do ponto de vista pedagógico, políticas de correção da distorção idade-série e, portanto, de aceleração, de correção do fluxo, devem ser pensados também do ponto de vista pedagógico, muitas vezes nós temos a pressão de determinadas prefeituras cujo objetivo não é garantir educação para as pessoas, mas evitar a distorção idade-série para melhorar a tal nota do IDEB. Desse ponto de vista, a pergunta que se coloca hoje, para que a gente possa refletir sobre ela, a adoção da política semipresencial, ela significa uma diversificação de metodologias para oferecer ao aluno que, de fato, precisa dessa dimensão para melhorar a sua escolarização, ou ela é uma política que, na verdade, vai negar uma educação de qualidade para esses que já tiveram esse processo negado ao longo do tempo? Essa é uma pergunta. Ela é uma política pensada para a educação de jovens e adultos, ou é uma política de correção de fluxo? Ela é um processo que vai caminhar no sentido da desescolarização, né, do processo de educação de jovens e adultos,
e de que forma isso está sendo feito de forma absolutamente consciente. Quando o ofício SME abre, dizendo que é 17 anos a idade para se acessar o PEJA 2 semipresencial, mas abrindo exceções para 15 anos, o que vai significar com um processo que acontece nas escolas no segundo segmento do ensino fundamental, que é uma pressão para que aqueles alunos ditos mais problemáticos sejam encaminhados para o EJA e dessa forma serão pressionados a abandonar a escola regular e a chegar no próprio EJA. Essas contradições todas estão colocadas. E para fechar, nós fizemos um debate sobre o orçamento público, onde apontamos que a verba destinada à questão da educação de jovens e adultos no orçamento de 2019 é muito menor do que no orçamento de 2018. Houve uma queda de R$ 1.374.000 para R$ 472.000. Portanto, há uma queda para quase 1/3 das verbas. Isso está atrelado à adoção dessa nova política. Essa adoção da nova política, ela está, de fato, sendo percebida também como uma possibilidade de redução dos investimentos em educação de jovens e adultos. Qual é a relação entre essa redução orçamentária e a mudança na política pública de educação de jovens e adultos? Nosso mandato, com apoiamento de vários outros, nós apresentamos uma emenda para tentar recompor o orçamento da educação de jovens e adultos, entendendo que o corte de verbas agora é prejudicial para esses estudantes e prematuro, já que a gente, inclusive, não está aqui agora discutindo estas mudanças. Então, deixo essas reflexões para que a gente possa pensar sobre elas, ouvir tanto a sociedade civil quanto a própria SME sobre questões, se acharem pertinentes que essas questões devam ser respondidas. Muito obrigado pela atenção. Passo a palavra ao presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, o vereador professor Célio Luparelli. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu vim na expectativa, senhor presidente, muito mais para ouvir os representantes da SME, porque o que a gente observou, que saiu na grande mídia, vamos dizer assim, e nos corredores, informação que realmente nós não queremos acreditar que seja exatamente o que está escrito na grande mídia. Tivemos a oportunidade de ouvir uma fala num dos eventos em uma das escolas públicas que participamos, e a senhora secretária falou exatamente o contrário do que tinha que sair na mídia. Nós queremos crer que o que a secretária falou é que deva valer, nos tranquilizando. Mas, portanto, mais importante então se torna essa audiência, mais significativa, porque os esclarecimentos oficiais são os que valem. Eu espero que seja assim. Fui diretor de escola municipal durante mais de 30 anos. Participei da criação do que era chamado na época de ensino regular noturno, que exatamente era para aqueles jovens que tinham necessidade de entrar no mercado de trabalho por força da questão econômica e social e que ficaram defasados na idade e não podiam realmente estudar durante o dia por eles, por opção da própria família deles, as necessidades. E isso teve um sucesso muito grande, uma questão social, econômica muito significativa que nós devemos levar em conta. Desse embrião surgiu o chamado EJA. E, claro, foi aperfeiçoado, melhorou. E nós não queríamos que houvesse retrocesso nesse processo, repito, de grande e de elevado, portanto, cunho social e econômico. Então, eu prefiro me colocar numa posição de ouvinte. Queria que a Secretaria se posicionasse para aí sim eu poder fazer um juízo de valor e opinar com mais, até com mais certeza do que está acontecendo. Porque se ouve a mídia, nos apavora. Se houver a Secretaria de Educação, ainda que extraoficialmente não. Mas, de qualquer maneira, em qualquer depoimento da secretária, seja onde for, para mim é oficial. Então, eu queria ouvir a Secretaria para ter minha tranquilidade do que foi falado na última reunião que eu tive com ela. Muito obrigado. Passo a palavra ao vice-presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, vereador Leonel Brizola.
Bom dia a todos. Cumprimentando aqui o presidente da Comissão de Educação, vereador Rocal, meu querido companheiro de partido, vereador Tarcísio Mota, excelentíssimo vereador Célio Luparelli, presidente da Comissão da Criança e Adolescente, na qual sou vice, chefe de gabinete da secretária municipal, Cláudio Maia, senhora Alessandra Nicodemos e senhora Maria Risonete da Silva. Olha, bom, essa audiência, ela ocorreu muito rápido e talvez não conseguiu informar. Estamos praticamente no final do ano, né? Os professores estão ali fechando o ano, corrigindo prova, etc. E nós realmente não tivemos muito tempo para planejar e divulgar essa audiência pública, mas ela é fruto da desinformação, ela é fruto da falta de comunicação, não é? Da própria Secretaria Municipal de Educação. E nos assusta muito. Eu queria aqui somar na fala do vereador Tarcísio e do vereador Luparelli também, que a gente quer escutar. Vai ser presencial ou vai ser à distância? Porque a secretária, inclusive, já colocou dizendo que não era nada disso. Mas como nesse país só vale o que está escrito, não é? Eu queria ouvir do chefe de gabinete da Secretaria Municipal qual é o papel, de fato, do programa de jovens e adultos, que é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Não sei se o senhor sabe, nós temos ilhas de jovens que estão praticamente fazendo nada. E um mecanismo importantíssimo de recuperação. Os dados da violência no Rio de Janeiro são absurdos. E não são jovens que estão cometendo, são as maiores vítimas, dados do ISP. Então, um mecanismo desse de tamanha importância de inserir o jovem no mercado de trabalho para poder concluir seu estudo. Aquele que, porventura, não pôde estudar. Não é? Então, eu encerro minha fala, eu gostaria de escutar, não só do secretário, mas também daqueles que queiram falar, que trabalham no PEJA diariamente, para dar a realidade. Porque ensino à distância é extremamente preocupante, vereador Tarcísio. O senhor sabe, o senhor deu aula, o senhor é um professor, o professor Célio também. A pessoa não aprende a estudar sozinha. Não há como estudar sozinho. Tem que ter a disciplina do estudo. Nós temos dificuldade de estudar sozinho. Não é? Não é verdade? Você imagina uma pessoa que não teve aquela disciplina, a formação em casa familiar, da prática de saber estudar, como estudar e o que estudar, né? O auxílio na dúvida. Então são questões importantíssimas. E tem uma coisa que me preocupa mais ainda, que é a merenda. Também. Há uma coisa importante, sim. Essa é uma questão fundamental. E quando você corta essa questão, me parece um enxugamento de gastos, né, de gratificações aos profissionais, da merenda, para aquela população que muitas vezes necessita. Então são essas questões que nós temos o tempo aqui para dialogar. Eu peço um pouco de desculpa ao meu atraso, por questões pessoais, mas ainda consegui. Presidente, muito obrigado. Eu passo a palavra nesse momento para a senhora Maria Risonete da Silva, aluna do Programa de Ensino de Jovens e Adultos. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Maria Risonete da Silva. Bem, eu sou ex-aluna do EJO, né? Eu já me formei no ensino médio ano passado, mas eu tenho uma história muito importante nessa questão de ir à escola quando já se é adulto, quando se teve muitas dificuldades na vida e assim, para um jovem
que chegou a conhecer muito bem o que é uma escrita, a compreender algumas disciplinas e se afasta da escola por vários motivos. Quando ele retorna, fica difícil a compreensão devido ao afastamento de seus pais, o adolescente que fica à vontade, vai à escola se quiser, faz o que quer. Eu penso que a educação na vida dos jovens e adultos é fundamental. É um direito daqueles que não puderam frequentar a escola quando criança, como no meu caso, né? Quando eu fui estudar, eu já tinha 50 anos. Eu já conhecia as letras, é verdade, já escrevia meu nome, assinava, mas eu não tinha a compreensão das coisas que eu tenho hoje. Então, eu penso que essa história de educação à distância, eu não acredito nisso. A gente encontra muita dificuldade quando se está presencial. Imagina uma pessoa que vai ficar sozinho. Muitos não têm acesso à internet porque a situação financeira não lhe permitem. Então, como é que fica isso? Abandonar a Deus dará, como é que fica? Os pais têm que sair para trabalhar e essas crianças têm que ficar sozinhos, sem alguém ali para estar lhe cobrando, estude, lhe dizendo para fazer, né? Porque já está em casa, então ele vai relaxar e não vai estudar. Então, o meu crescimento como ser humano, o que eu tenho conhecido, o que eu tenho compreendido, com certeza eu só vou adquirir muito mais dependendo da educação, se eu estiver participando, defendendo a educação. E, na verdade, a minha luta agora não é só por um motivo qualquer, é muito forte. Pela minha questão da minha história, fazer que o outro também conheça, que o outro entenda que ele é um ser humano, que ele tem direito sim à educação, não se pode negar. Então, eu faço questão de estar nessa luta, de influenciar, de falar, entendeu? Assim que eu terminei o fundamental, eu fui para o Ayrton Senna. Eu sou moradora da favela da Rocinha, nordestina, mulher guerreira. Então, quando eu comecei a compreender que a educação é essencial para a formação de um ser humano, eu desde então não parei mais a luta. Eu quero continuar e assim eu busco meios para compreender as coisas e fazer com que tudo dê certo, porque na verdade a gente quando trabalha por algum objetivo, a gente quer um lucro, quer um resultado, né? E se não acontece, a gente fica frustrado. Eu quero falar também, eu participei de um projeto emergencial do governo durante 3 meses no Ayrton Senna, e a escola me fez a proposta da oficina de língua portuguesa. Mas aí todos nós sabemos que o supletivo é algo assim que a gente aprende muito rápido e você tem que compreender e absorver tudo, e a gente não dá conta disso. Além da responsabilidade de trabalhar e ter que estudar, é muita coisa na nossa cabeça. Então, o que acontece? Eu, como moradora da Rocinha e ex-aluna do Ayrton Senna, eu sempre entendi que é muito importante a minha presença na escola, a minha contribuição na escola e na favela. Então, eles me fizeram uma proposta desse plano e eu aceitei. Mas eu tinha muito medo, eu estava muito insegura como ensinar, né, para jovens que às vezes são muito rebeldes, né? E aí eu pensei, eu nunca vou saber se eu não tentar, então eu vou à luta. Então eu passei a oficina de literatura de cordel. Eu sei que sabia que o cordel existia de ouvir falar, porque sou do Nordeste.
mas não tinha esse conhecimento que eu fui adquirindo, convivendo, né, com esse assunto. Então, em um dado momento que eu precisei passar as técnicas de estilogravura, eu não tinha o material que eu fiz o pedido, não tinha chegado ainda, e eu trabalhei com o que eu tinha. Procurei, pesquisei, e eu gosto de guardar esses pratinhos de isopor que vêm do mercado com alimentos, em respeito ao meio ambiente. E aí descobri que a gente poderia fazer a estilogravura usando esses pratinhos. E na questão do rolinho, de passar na tinta, também não tinha. Eu consegui uns pedaços de esponjas, fui cortando e fui dando para eles. E a gente conseguiu fazer o trabalho. Eu pedi que eles produzissem um texto de cordel, falando deles, falando de qualquer assunto que eles achassem interessante. E qual não foi a minha surpresa, eles também deram conta do recado, e a gente teve uma troca muito importante. Foi uma troca de saberes muito grande. Eu, que na verdade não tinha essa intimidade com a literatura de cordel, eu consegui aprender muito mais, eu acho que até do que eles. Então, quero dizer, a importância presencial é muito importante, porque você imagina, nesse trabalho, se eles estivessem sozinhos, o que seria deles? O que iria acontecer? Será que eles dariam o mesmo resultado sozinhos? Eu penso que não. Eu penso que é necessário, é muito importante a educação de jovens e adultos, das crianças também, presencial. É isso. Obrigado. Passa a palavra agora à senhora Alessandra Nicodemos, representante do Fórum de Educação de Jovens e Adultos. Bom dia a todos e todas, bom dia à mesa que está constituindo essa audiência, bom dia especial à Risonete, e a sua fala tão emblemática daquilo que hoje constitui a nossa preocupação como Fórum de Educação de Jovens e Adultos, que é a perspectiva da educação presencial. Vou fazer um panorama rápido, para não fazer uma fala muito alongada. Muito mais também, como os outros vereadores. Assim? Muito mais ouvir da Secretaria de Educação quais são os compromissos. Essa negociação, essa conversação com a SME, ela já iniciou, a gente já teve espaços de escuta junto à SME, tivemos uma reunião com a gerência, e alguns elementos já foram acordados nesses encontros. Então, a gente acha importante, na fala, reafirmar esses compromissos e ter, com a presença do chefe de gabinete, efetivamente, o compromisso do que a gente está colocando como pauta prioritária para a garantia da educação presencial. Então, rapidamente, a gente não pode perder de vista que a desescolarização da EJA, como o companheiro Tarcísio falou, é um processo nacional, ele não é um processo local, ele não está inaugurado aqui nesse debate que o documento enviado pela SME colocou na ordem do dia para o Fórum EJA, para as universidades, para os educandos e professores da educação de jovens e adultos aqui do município do Rio de Janeiro. Existe efetivamente uma aposta frente a um contingenciamento de recursos que a gente tem, por exemplo, com a PEC 95 e com vários outros elementos de contingenciamento de recursos, uma tendência a desescolarizar a educação de jovens e adultos. É meio óbvio, né? Não tão óbvio para a gente, politicamente, mas é meio óbvio para os gestores que, frente à diminuição dos recursos, aonde eu vou cortar? Eu vou cortar na educação de jovens e adultos. Então, a gente sabe que estamos sendo muito atacados. Então, outros estados e outros municípios já têm criado políticas do que a gente chama de desescolarização, por exemplo, a certificação. Desde o golpe de 2016, o governo federal tem feito uma indução grande para o Enseja, que era uma prova que até então estava muito esvaziada,
e que, em 2016, teve 1,5 milhão de inscritos. Para vocês terem uma ideia, no Brasil inteiro, inscritos na educação de jovens e adultos, nós tivemos menos que 1,5 milhão de pessoas. Portanto, a oferta presencial no Brasil em 2017 foi menor do que os inscritos para fazer uma prova e levar o seu certificado na dimensão que a gente chama de certificação vazia, ou seja, nega o direito da experiência humana da escolarização, da experiência humana que a Risonete acabou de declarar e fazer no seu depoimento, que ela foi alfabetizada por esse programa, ela foi alfabetizada ou realfabetizada, porque ela já tinha, né, um domínio desse código, no PEJA. E hoje ela é alguém que vai dar uma oficina numa escola de ensino médio. E isso só foi possível porque essa escola é presencial. Então, é muito importante que a gente estabeleça esse parâmetro histórico e esse parâmetro político que a gente está enfrentando. Dito isso, existe um outro elemento que a gente precisa considerar, o papel histórico do PEJA na educação de jovens e adultos desse país. O PEJA é um programa sedimentado de longas décadas, são mais de 2 décadas, que tem efetivamente uma estrutura curricular que dialoga com a modalidade, com o reconhecimento da sua especificidade. O professor do PEJA tem um dia de centro de estudo para fazer planejamento. O professor do PEJA tem garantido material didático de forma específica. Então, a gente tem problemas no PEJA, muitos problemas que a gente no Fórum EJA está discutindo, mas a importância histórica do PEJA enquanto uma das políticas mais bem-sucedidas da educação de jovens e adultos desse país nas últimas décadas. Então, é um apelo que eu faço à Secretaria de Educação, a responsabilidade disso. A gente que acompanha o PEJA há muito tempo, trabalha com formação de professores do PEJA na UFRJ, sabe desse lugar. O PEJA é chamado, por exemplo, para prestar assessoria a outras prefeituras, para contar sua experiência a outras prefeituras. Então, não é possível não ter responsabilidade histórica, responsabilidade política de manter o PEJA na sua estrutura. Eu fico muito preocupada e entendo que a manutenção do PEJA no seu formato e no seu aprimoramento, que tem muita coisa que a gente luta, por exemplo, a efetivação do professor do PEJA, né, ele poder levar a sua matrícula para a educação de jovens e adultos e outras pautas. Então, elas são fundamentais para que a gente avance e eu espero realmente dessa Secretaria de Educação esse compromisso histórico de não apontar o retrocesso, porque se a gente retrocede no município do Rio de Janeiro, eu fico imaginando o que vai acontecer nos outros municípios. Se a gente destrói uma política que é referência, que se manteve como referência em tantos governos que ela foi atravessando, de matrizes políticas diferentes, e conseguiu se manter, não é? Por exemplo, com dia-aula, o aluno chega lá às 6h30 até às 9h30, ele tem uma única disciplina, porque a gente entende que ele não pode ter 2 tempos de história, depois 2 tempos de geografia, correndo. Ele tem, né, aquelas 4 horas do dia-aula de um único conteúdo, onde o professor vai poder reconhecer os diferentes níveis de aprendizagem dos alunos e fazer um trabalho vinculado a essa percepção. Então, isso é uma questão que a gente, enquanto Fórum EJA, que acompanha o PEJA há mais de 20 anos, não podemos abrir mão desse debate. Dito isso, eu só queria também, né, apontar, já finalizando a minha fala, que o documento que foi encaminhado para o Conselho Municipal de Educação, ele é um documento dúbio, aberto e perigoso, na nossa opinião. E essa é a nossa principal pauta. Ele efetivamente não indica que a mudança para semipresencial será exclusivamente nos SEJAs. E aí, só para fazer um parênteses, em 2015, essa casa aprovou um projeto de lei da criação de um centro de referência por cada CRE. E nesse centro de referência, a aposta seria semipresencial. O Fórum de Educação de Jovens e Adultos e o movimento social vinculado à EJA reconhece a importância desses SEJAs no modelo semipresencial. Porque a gente tem um aluno que é embarcado, a gente tem um aluno que tem uma carga horária de trabalho muito grande, então estudar somente 2 horas, né, num lugar que é central, num lugar que tem aparelhos culturais próximos, num processo pensado para os 3 turnos, a gente vê positivamente. Mas qual a nossa preocupação? O documento que foi aprovado muito rapidamente no Conselho Municipal de Educação não indica que o modelo semipresencial vai ser implementado só nos centros de referência.
E aí o que a gente conquistou no debate com a SME é de que esse documento vai ser refeito. E essa é a nossa pauta. A partir de janeiro, o Conselho Municipal de Educação vai criar audiências públicas para debater o que eles não debateram. E aí eu vou concordar com o vereador Brizola quando ele disse que não teve diálogo até então, não teve conversa. Então, que a gente possa qualificar esse debate político. Então, em janeiro, fora o EJA, mesmo nas férias dos professores que tanto precisamos, né, porque 2018 não acaba, a gente vai estar próximo ao Conselho Municipal de Educação para esse debate. Mas eu queria muito, em nome do Fórum EJA, em nome da Risonete, de todos os alunos da educação de jovens e adultos, que apontam a necessidade da manutenção das 133 escolas de PEJA da Rede Municipal de Rio de Janeiro, que o documento vai ser alterado lá nesse período no debate. Então, isso é muito importante, que o documento que está regulamentando o semipresencial deixe muito claro que ele está restrito aos centros de referência e não será implementado nas outras escolas. Porque a gente entende que, como a Risonete falou lá na Rocinha, tem um aluno como a Risonete, tem muitos alunos como a Risonete, que precisam efetivamente de uma escola presencial. Então, eu queria essa fala e esse compromisso aqui da SME, ok? Muito obrigada aí pela possibilidade do diálogo com essa casa. Passo a palavra nesse momento ao senhor Cláudio Maia Figueiredo, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação. Bom dia a todos. Gostaria de começar cumprimentando a mesa, vereador Rocal, vereador Tarcísio Mota, vereador Célio Luparelli, vereador Leonel Brizola, companheira Alessandra, Risonete, como foi bom ouvir a tua fala. Como bom ouvir a fala de todos, mas ouvir o aluno é sempre muito bom. É sempre um diferencial para todos nós. Quero dizer que para a gente, Secretaria de Educação, é sempre bom a gente estar aberto ao diálogo. A Secretaria tem sido essa a postura da professora Thalma desde que assumiu, de que a gente está aberto a dialogar. Não há nada fechado, não há nada que a gente não possa pensar. Pensar junto é sempre muito bom. E foi bom ouvir a Alessandra dizer que já há um canal de diálogo, de debate. Vamos buscar a melhor solução. Eu acho que essa audiência, o vereador Leonel Brizola, numa pergunta que fez, acho que resumiu bem o objetivo da audiência. A pergunta foi, afinal, vai ser presencial ou vai ser à distância? Então, vou responder, vai ser presencial. Ok? Ele será presencial 2019. Eu acho que isso responde bem, mas a gente precisa, algumas questões que eu fui anotando aqui, eu acho que a gente precisa responder para que a gente tenha conhecimento de tudo isso. Tá, se vai ser presencial para que esse documento que foi para o Conselho Municipal, que falam numa educação semipresencial. Então, fiz algumas anotações aqui, vou tentar ser o mais breve possível. Hoje nós temos PEJA em 135 escolas em 2018, serão 143 em 2019. Nós temos um aumento de 8 unidades escolares, todas no modelo atual, não é modelo semipresencial. Tá? Isso representam quase 1.000 turmas hoje, 997 turmas, 24 mil alunos aproximadamente matriculados. E eles não terão nenhuma alteração no modelo em que são atendidos hoje em 2000. Okay? Esse é o compromisso que a Secretaria de Educação está assumindo, foi esse compromisso que a professora Thalma assumiu com o Fórum PEJA e tem sido o compromisso que a gente está assumindo em todos os espaços. A modalidade semipresencial, não quero me alongar, mas já foi falado aqui, ela é prevista desde a LDB, é uma possibilidade. Quando se fez esse documento, ele tem a ideia, ele na verdade está regulamentando algo que já existe na rede. Nós já temos 2 unidades funcionando, que é o CREJA e o SEJA Maré, que funcionam nesse modelo chamado semipresencial, que na verdade não é um modelo semipresencial comum, porque o semipresencial não preconiza a ida diariamente à escola, mas essas unidades sim, eles diariamente, durante 2 horas, eles estão na unidade. Então, ele não é semipresencial, eu vou alguns dias e outros não. Né?
esse modelo. Então, esse documento está regulamentando isso. A ampliação dos SEJAs é um desejo de todos nós. Eu acho que é importante a gente estar buscando isso, ter um SEJA em cada unidade, em cada CRE, mas é muito difícil, porque você ter uma unidade exclusiva pressupõe tirar as crianças que hoje estão lá. É preciso realocá-las de outra maneira. Então, não é um trabalho tão simples, isso precisa ser feito com muito critério. Tá? Então, a gente está buscando, eu não tenho hoje dizer se a gente consegue ampliar, quantos nós conseguiríamos ampliar em 2019. É um desejo, sim, é uma necessidade, a Alessandra falou disso. Nós temos alunos que têm jornada de trabalho flexível, a gente tem alunos que trabalham embarcados, nós temos unidades em locais de extrema violência que impede o acesso. Então, ter um semipresencial é positivo para acrescer ao que nós temos e jamais para substituir o PEJA que está lá. Né? Está aí Risonete falando da história dela. Quantas histórias nós conhecemos de PEJA, de alunos, histórias belas, como a Risonete falou, de sucesso do nosso aluno. E a gente acredita que escola é, acima de tudo, o espaço da convivência. Né? Não é, vereador Tarcísio, pura e simplesmente certificar, mas a escola é o lugar, acima de tudo, da convivência. Então, estar naquele espaço com outros alunos é importante, é fundamental para a formação do aluno. Então, não há uma preocupação de certificar, não há uma preocupação de melhoria de índices, nós não buscamos isso, nós estamos buscando, sim, a formação integral, como você falou, né, buscar o melhor para esse aluno, mas oportunizar aquele que, infelizmente, pelo menos momentaneamente, está impedido de frequentar esse modelo. Talma tem sempre dito isso, nós não podemos ter uma rede com 1.037, a partir de janeiro, com 1.039 unidades, estamos recebendo 2 creches que estão vindo da FUNLAR. Nós não podemos ter um modelo engessado, não há nenhum modelo que contemple esse universo. É preciso que a gente tenha algo mais flexível. É isso, a ideia é essa. É preciso rever o documento? A gente tem que discutir isso e, se for preciso rever o documento, não tenham dúvida que ele será revisto. Né? Eu acho que isso é um debate que a gente precisa aprofundar. Algumas coisas mais que eu anotei. Já falei, ele vai ser presencial, a gente está buscando esse modelo, não é à distância, é um modelo semipresencial, quer dizer, você tem um momento que você vai ter a convivência, mas com uma carga menor. É isso que a gente está buscando. Mas, nesse momento, o que nós temos para 2019 são os PEJAs no modelo em que estão, o CREJA e o SEJA, da maneira como estão trabalhando. A gente inicia 2019, a gente trabalha em 2019 no mesmo modelo que nós trabalhamos em 2018. Temos problemas no PEJA, a Alessandra levantou, temos no PEJA em toda a rede. O problema é o que não falta, né? Mas a gente tem que trabalhar e pensar em conjunto para a gente buscar sempre a melhor solução. É isso que a gente está buscando. Precisamos ampliar os PEJAs. O vereador Célio Luparelli falou da experiência como diretor de escola, e eu também fui diretor de escola durante 22 anos, e dirigi uma unidade, um CIEP, uma unidade do Projeto Especial de Educação, então eu conheço a história dele, da implementação do PEJA, né? O PEJA ele é criado ali no projeto especial, e eu convivi como gestor, eu convivi como professor, é uma experiência que a gente tem. Então, sensibiliza todos nós a fala da Risonete quando ela conta, né, essas histórias, e a gente que viveu em escola, a gente sabe que é fundamental que o aluno esteja lá, é fundamental a interação com o professor, é fundamental a interação com outros colegas. Não temos a menor pretensão de terminar com o SEJA presencial. A única intenção foi criar mais uma oportunidade para aquele que, infelizmente, não pode participar nesse modelo atual. Nos preocupa um dos temas que a gente tem conversado lá, e aí o vereador Leonel Brizola levantou, a dificuldade do aluno sozinho, né? Estudar sozinho é difícil para a gente, dirá para alguém que tem
pouca escolarização ou que teve a sua escolarização interrompida por situações de vida, né, que leva tanta gente a não concluir na idade correta, e aí volta, e é preciso ter. Quer dizer, o que a gente está estudando é um modelo, vai ter um modelo semipresencial, mas qual é o suporte que a gente precisa oferecer para que esse aluno possa, de fato, progredir e a gente não apenas certificá-lo no final desse período. Bom, eu acho que eu respondi. Idade mínima. A idade mínima que está posta no documento já é a idade mínima atual do PEJA. Ele é um projeto para alunos de 17 anos e é possível, após uma avaliação na coordenadoria regional, né, com o consentimento do responsável, que o aluno, a partir dos 15, possa ir. Agora, a orientação é sempre que é essa que está no documento, que seja a única opção. É o caso do aluno que, infelizmente, precisa trabalhar, ou por uma questão particular, precisa ir para o PEJA, e aí é avaliado caso a caso. Não há uma norma geral que o aluno de 15 anos não entra, não. O PEJA é um projeto para aluno de 17 anos em diante, mas o aluno com 15 é possível que entre de acordo com a avaliação que seja feita na evolução pedagógica dele e na situação de vida desse aluno. Aqui, acho que eu respondi as questões que foram levantadas, procurei contemplar, se eu esqueci alguma, desculpa, obrigado, vereador Rocal, essa estratégia de me deixar no final foi boa, porque eu acho que a minha fala pôde já contemplar as dúvidas que foram postas. Obrigado. Alô? Oi. Acho que eu não posso atender. Alô? Senhor presidente, senhor secretário, a minha colocação é a seguinte, eu queria ouvir, eu queria só ver se exatamente o que eu entendi. Em 2018, nós temos 135 escolas no PEJA. Isso. Em 2019 serão 143. Isso. Esses 143 são PEJA, presenciais. Presenciais. Essa proposta de semipresencial não vai mexer com esses números. Não. Mas será aberta para todas as 143 escolas, se houver demanda. Não. Seria a possibilidade do seja, né? Mas aquilo que eu falei, uma não, situação... não vai mexer no PEJA. No PEJA nós não presencial, os 143... Os 143 serão presenciais. Isso é tranquilo. Tranquilo. Tá bom. Muito obrigado. Agora... desculpa. Deixa ela... Eu teria uma questão ao professor Cláudio. Pedro Brizola me alertou do lado do seguinte, ele alega e eu concordo. Esse documento, então, que nós recebemos, ele perde valor. Foi colocado aqui que a secretária falou que ele talvez precise ser revisto. Foi essa a discussão, né? Não sei, a gente precisa avaliar isso, ele vai precisar... Porque, na verdade, ele regulamenta o que já é feito hoje no SEJA e no CREJA. Tá. Né? Eu gostaria... Eu poderia fazer acho que essa questão precisa ser um pouco mais esclarecida, né? Porque o que acontece? A gente está entendendo que o debate que a SME está, né, estabelecendo com essa casa e com o Fórum Eixo e com a sociedade é de que em 2019 não vai acontecer. Porém, a gente tem uma autorização do Conselho Municipal de Educação já aprovado, abrindo a possibilidade de que o semipresencial possa ser implementado. Então, professor, eu acho que mais do que essa fala, eu acho que vai ter que ser revisto, é o compromisso da secretária de Educação da revisão do documento aprovado no dia 18 de dezembro. Eu acho que isso era importante, que a gente saísse da audiência com esse compromisso. Cláudio, sim. É exatamente um pouco na linha do que a Alessandra estava falando, porque o documento, quando você coloca assim, talvez tenha que ser reformulado,
é porque o documento diz uma coisa diferente do que a gente está dizendo aqui. E aí o problema para nós é que a gente trabalha com a perspectiva de uma política de Estado, né? Ou seja, isso não tem nada a ver com desconfiar da palavra da secretária ou da sua, mas de entender que as ações do poder público têm que estar documentadas. O documento não diz que a implantação do PEJA semipresencial ocorrerá nos SEJAs e CREJAs, nos dois que existem e nos que vierem. Ele diz assim no seu parágrafo 2º: a adequação ou implementação do PEJA semipresencial ocorrerá apenas no PEJA 2, nas localidades relacionadas pela SME. Não tem nenhuma restrição aqui que o semipresencial, no documento, de que o semipresencial é uma metodologia específica para os SEJAs e CREJAs. Então, eu só acho que a gente precisa avançar. O talvez precise ser reelaborado não faz sentido. Se o que a prefeitura diz é essa ideia do semipresencial é para o SEJA, hoje só existem dois, um SEJA e um CREJA. Temos a intenção de ampliar até um por CRE, entendemos que isso é importante. E nesses que vierem a ser um por CRE, será semipresencial, mas nas 143 escolas não haverá, independente da localidade delas, não haverá o semipresencial, a gente precisa mudar o documento. Que aí é isso que a Alessandra falou, no final há uma autorização. Se a gente não muda, daqui a 4 anos, se o Crivella não se reeleger, se a secretaria modificar, o prefeito que vier já tem uma autorização para fazer algo que a gente aqui, todo mundo, de forma consensual, oposição, situação, SME, sociedade civil, estudantes, estamos entendendo que é prematuro, que é um perigo. Então, quando a gente tem um documento oficial que abre a possibilidade de um perigo, o melhor é a gente mudar o documento oficial. E não pode ser, talvez a gente possa reformular o documento. Tem que encaminhar para o Conselho um documento que esclareça, e é esclarecer, não temos problema, está todo mundo concordando, né, que a gente esclareça. Mas eu vou aproveitar para repetir uma pergunta que eu acho que eu posso ter faltado na atenção, mas que é essa contradição entre a política de ampliar o PEJA e diminuir o orçamento. A gente queria entender essa história do orçamento, como é que foi, o que é. Isso tem a ver com, porque eu me lembro da Thalma ter comentado, mas eu queria mais detalhes, de que há uma pretensão da secretaria em ter acesso a verbas federais e não verbas aqui. O que é, por que está essa história de, na política, estamos aumentando 8 escolas. Eu acho fundamental que a gente consiga verba para ter um SEJA por CRE, até porque isso, inclusive, é fundamental para o cruzamento das duas políticas, da política de EJA e da política de educação especial. Mas eu vou deixar para falar isso depois. Mas ainda assim, pensar nisso, mas na hora que você olha no orçamento, no programa de educação de jovens e adultos, uma redução tão drástica de verba, nós tentamos, viu, Cláudio, só para te dizer, e pessoal da gerência de educação de jovens e adultos, tentamos ontem, na reunião da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, emplacar a emenda para recompor. Não fomos bem sucedidos, mas vem a plenário. Nós estamos pedindo a assinatura dos vereadores para votar em plenário, para garantir o dinheiro para a política ser feita. Normalmente essas coisas não passam, a gente está tentando, mas além de tentar isso, a gente queria entender qual é essa dinâmica de aumenta a questão, e eu acho que está correto, vamos para 143, mas cai o orçamento. Isso e cai o orçamento para 1/3 do que é hoje. E essa conta não vai fechar no final do ano. Ou houve algum tipo de mudança, isso é muito, muito preocupante. Então, eu acho que o documento precisa ser modificado. E 2, como é que a gente está pensando em ampliação se o orçamento está caindo? Bem, vai responder agora ao vereador? Precisamos ouvir também os demais. Podemos. Então, vereador Tarcísio, eu vou encaminhar para que possamos ouvir aqueles que quiserem se manifestar. Por favor, inscrevam-se com a equipe do cerimonial. A primeira oradora é a senhora Alessandra Bruno, assessora do vereador Renato Cinco. A senhora
dispõe de 3 minutos. Bom dia a todos e todas. Eu queria justificar a ausência do vereador, que já tinha assumido um compromisso com o secretário de Meio Ambiente, né? E, infelizmente, ele não pôde comparecer. E estou aqui representando o mandato e eu fui professora de PEJA durante um período na rede municipal, eu sou professora da rede e quero dizer que o fundamental na educação de jovens e adultos é a interação entre o professor e o educando. É nesse movimento, nessa inter-relação que o educando toma confiança, toma autoestima e consegue produzir a sua forma de estabelecer o seu conhecimento, né? Eu acho que se isso acaba dentro da questão dos jovens e adultos, vai se perder a amizade e o relacionamento que um professor de jovens e adultos tem com os alunos é uma riqueza tão grande que os professores acabam aprendendo com os próprios alunos. E mestre é isso, né? Aprender com quem a gente ensina. Uma questão fundamental para os professores também, professor Cláudio, é a questão da matrícula. O professor do PEJA, ele nunca tem a certeza que vai continuar na escola no ano seguinte. A gente é obrigado a levar a matrícula, né? Mas não tem uma garantia de ser professor de PEJA. Então, você podia explicar como é que a prefeitura pode resolver esse problema. Porque a gente sai da nossa origem, vai para a escola de PEJA e não tem, e se o PEJA acaba e a gente não continua, perde a origem, isso é um problema histórico dos professores de PEJA. Se a gente não faz greve, o diretor vai lá e tira, a CRE tira. Então, assim, a gente fica numa situação muito complicada. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é a questão das mães trabalhadoras e estudantes. Foi aprovado nessa casa o projeto da Espaços Corujas. Há alguma possibilidade pela Secretaria Municipal que esses espaços corujas sejam estabelecidos nas escolas que tenham PEJA? Porque a mãe trabalhadora, a mãe que precisa estudar, não tem à noite onde deixar as crianças. Então, a gente já tem uma lei, o governo precisa cumprir a lei, e se não é uma oportunidade para que essa lei seja cumprida a partir do ano que vem nas escolas que tenha PEJA, para facilitar o estudo das mães trabalhadoras. E eu quero fazer a última pergunta. Dessas novos colégios com PEJA, essas novas escolas com PEJA, eu já tinha conversado com você há algum tempo atrás sobre a necessidade de paquetar, porque a gente tem a nossa dificuldade lá de locomoção, existe uma necessidade enorme de ter um PEJA na escola, e eu queria saber se essas novas PEJAs contemplam a ilha, que é uma necessidade. E se não contemplar, o que a gente precisa fazer como associação de moradores para a gente poder ter o PEJA na Joaquim Manuel Macedo a partir do ano que vem? O próximo orador na tribuna é o professor Álvaro. Bom, boa tarde, obrigado à comissão por ter realizado essa audiência. Infelizmente, muitos colegas estão hoje encerrando, eu estou ali cheio de prova ali, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu trabalho no PEJA Calustre, à noite, hoje vai ser a formatura dos alunos, toda aquela região, Fogueteiro,
quantidade de menores que não tinham onde estudar, e eles vão hoje fazer uma formatura, uma festinha na escola, essa integração toda que a diretora da minha escola, Carla, está fazendo lá, hoje a festa de formatura dos nossos alunos, que é a importância que é o PEJA presencial. Alguns alunos que eu tive, eu observava que eram infratores, porque nós não somos comunicados quais são os alunos infratores para nós, e isso, às vezes, é complicado numa sala de aula. Então, eu acho que isso teria que ser divulgado aos professores e qual a forma pedagógica que esse professor tem que se relacionar com um aluno que é infrator. Você não saber que esse aluno é infrator é complicado numa turma. Não é que vá ter preconceito contra ele, não, mas como é uma forma de procedimento diferente. Eu quero dizer que eu tenho 19 anos de PEJA, e o PEJA foi criado pelo projeto juvenil do governador Leonel Brizola e do professor Darcy Ribeiro. Então tem que fazer, viu, vereador Leonel? Fazer sempre essa lembrança. E que o secretário do senhor Sérgio Cabral fechou várias escolas de ensino regular noturno, dizendo que, com a Cláudia Costin, assinado, que ia absorver os alunos. Estou fechando, mas vou absorver os alunos. Não é isso, senhor chefe de gabinete? Então, nós não podemos fechar PEJAs sob a justificativa que aquele PEJA está num local de violência, como está acontecendo agora no Caju. Eu trabalhei 18 anos no Caju, fui tirado no primeiro dia de aula porque a diretora disse que eu não servia mais para o PEJA. E eu não tinha o que me defender no seu sindicato. Na estrutura da secretaria não houve nenhum processo de defesa. O que eu consegui foi voltar ao Caluxo, porque eu gosto de trabalhar no PEJA. E quer dizer, isso que você colocou agora, vários colegas são perseguidos dentro do PEJA. Então, eu acho que uma coisa que tem que ser feita, um projeto de lei pela Câmara Municipal, talvez dessa comissão com os vereadores presentes, e que dê o direito da gente ter origem no PEJA, com a Secretaria Municipal de Educação. E mais, o PEJA não pode ficar na mão de CRE. O PEJA tem que ficar no órgão central da Secretaria, e todas as políticas públicas que se relacionam com o PEJA tem que ser diretamente com a Secretaria Municipal de Educação. Temos que sair dessa política baixa, de tira um, bota outro, empurra para lá, empurra para aqui, dá o PEJA de uma maneira, na outra escola dá o PEJA de outra maneira. Não pode continuar assim. Então, eu sugiro que isso vire um programa de Estado. Nós não podemos também ficar todas as vezes ficando aqui implorando para a SME não fazer isso, não fazer aquilo. Nós temos que ter um programa de Estado. O que é um programa de Estado? Entra governo e sai governo, e o PEJA ele é obrigatório pela Constituição Municipal do município do Rio de Janeiro. E isso pode ser feito por legalização de vocês. Outra coisa que eu queria dizer também sobre o PEJA presencial, semipresencial, é verdade. Por exemplo, eu me lembro que no governo Brizola, o primeiro PEJA semipresencial foi na escola Brandão Monteiro. Eu digo porque eu fui conselheiro estadual de educação e o parecer passou, inclusive, com a minha votação. Os trabalhadores queriam um PEJA semipresencial, porque eles trabalhavam o dia todo e não tinham isso que o senhor está falando. Sabe o que aconteceu? Foi criado o SES Brandão Monteiro, que era o Centro de Ensino Supletivo. Sabe o que fizeram com o SES Brandão Monteiro, a SEDUC, viu, vereador Leonel Brizola? A Secretaria de Educação de Estado jogou o SES Brandão Monteiro nos fundos do terreno do Colégio Olavo Bilac, em São Cristóvão. Esse é o SEJA, e aí passou a ser um SEJA semipresencial para todos os colégios. Então, a gente não pode fazer com que é verdade que tem alunos que trabalham de dia ou que trabalham de noite, tem que estudar de dia, então tem que ser semipresencial, mas ele não pode ser do lado da escola que é presencial. Porque eu me lembro que o cartaz que foi feito do Enseja era assim: vem aqui ter o seu diploma de ensino médio, basta você saber uma prova, uma matéria de português, passar na prova de português, que você tem um diploma de ensino médio. Foi assim que esse 1 milhão passou de alunos, só para concluir as informações, foi assim que esse 1 milhão de alunos passou o número de alunos presenciais no PEJA, porque era uma fábrica de oferecimento de certificados. Para concluir, eu queria dizer o seguinte: o PEJA 2, o professor tem uma gratificação.
uma dobradinha, porque ele trabalha, e o PJ1 não tem, porque o professor tem uma carga horária maior. Então, eles estão querendo mudar, viu? Exatamente onde o professor tem a dobradinha, porque se você bota esse professor no presencial, você tira a gratificação que aquele professor ganha da dobradinha. Então, é interessante a coincidência de querer mexer no salário do professor do PEJA 2, entendeu, vereador? E apenas para dizer o seguinte, que Brandão Monteiro, alunos jovens infratores, presencial 135. Bom, em linhas gerais, o que eu queria agradecer vocês terem dado essa oportunidade de nós nos posicionarmos e que entendam o seguinte: a sociedade carioca, mesmo aqueles que têm seu filhinho no colégio particular, precisa entender que este professor que está falando aqui, muitos alunos que eram infratores mesmo em comunidades, a gente conseguiu virar o barco. Então, o projeto do município do Rio de Janeiro, diferente do Estado, viu, seu chefe de gabinete, é o maior projeto de combate da violência com jovens infratores na cidade do Rio de Janeiro, porque ele não quer ir para a escola no ensino regular, porque aquela escola tem aqueles garotos. E outra coisa de dados para vocês, a maioria das meninas de 16 alunos, só para encerrar, são mães, já são mães e nem sabe às vezes ou tem medo de enfrentar o pai, então é uma situação muito complexa. Então está nas mãos desse PEJA que a gente está falando, pela educação, a diminuição dos índices de violência, porque a classe média, que tem o seu filhinho no colégio particular e seu planozinho de saúde, só quer um PM na sua porta para lhe defender. Então, esse PEJA é fundamental no projeto de combate, de diminuição da violência. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, com 19 anos de professor de PEJA e 62 anos de idade. Muito obrigado. De escola pública, quase 40. A próxima Vou me aposentar. A próxima oradora é a professora Rosilene Almeida. Bom dia a todos e a todas. Esse tema do EJA, na conjuntura atual, que a gente tem os próximos governos, né, valorizando muito mais educação à distância e sem nenhuma proposta de investimento na educação, é bastante preocupante. Só reiterando aí, né, reforçando a fala da professora Alessandra, o EJA, na verdade, é um programa, né? É um programa fundamental para a sociedade atualmente. Pelos índices oficiais, o Rio de Janeiro continua tendo índice de analfabetismo, né, bastante acentuado, e essa queda de analfabetismo não vem acontecendo. Isso nos mostra de maneira bastante indireta, e até mesmo, né, pelos fechamentos de escolas que se tem dado na rede municipal, e também o fechamento, né, dos PEJAs no governo da Cláudia Costin, quantos jovens e adultos estão fora da escola, estão fora do acesso desse direito que tem a cultura e a educação. Então, o EJA é um processo muito importante para reinserir essas pessoas nesse processo. E aí, nesse último encontro que nós tivemos do fórum, o que foi colocado é que, na verdade, se tem a possibilidade, né, de vamos dizer assim, institucionalizar, né, 11 SEJAs, e esse 11 SEJAs seria através do debate entre, né, o órgão central da SME e as CREs e as direções de escola. Isso é um outro problema, porque se o documento que chegou para o Conselho Municipal de Educação, ele foi aprovado em 5 dias, sem nenhum debate com a categoria, e a gente já tem algumas
movimentações que a gente tem sofrido na rede, como a reestruturação da rede, também que aconteceu sem nenhum debate com a comunidade escolar, também me preocupa muito a construção dos SEJAs em prédios que, na verdade, vão ser fechamento de 11 escolas e não a colocação de 11 SEJAs a mais na rede. Então, cobertor curto. Então, nós temos uma diminuição enorme do orçamento, nós temos, se isso realmente se concretizar, nós teremos fechamento de 11 escolas e, obviamente, em locais centrais, muito importante, inclusive, né, para a população local, porque normalmente as pessoas preferem, né, colocar os seus filhos e filhas em locais centrais, onde que ele possa ter possibilidade de transportes para chegar e sair. E nós teremos aí esse fechamento de escola, que isso não está claro como isso vai colocar. O segundo ponto, né, além da... Se o próprio prédio ele vai ser apenas do SEJA, como é que ele vai se estabelecer com menos verba? Isso também é um problema, né? Com que aparelho vai se colocar a estrutura desses SEJAs? E nessa parte também, que chama-se interatividade indireta, tem aí atividades disciplinares, agenda cultural e atividades de integração, que seria os projetos, né? Que, segundo a SME, esses projetos seriam projetos discutidos também com os alunos e alunas, e que a gente sabe que os projetos político-pedagógicos, né, os temas que chegam hoje nas unidades escolares, também é verticalizado, né? Não é a escola que faz o seu projeto político-pedagógico. A CRE justamente coloca cada ano, não, esse ano a gente vai trabalhar meio ambiente, outro ano, quer dizer, são temas que chegam na escola sem saber a real necessidade daquele debate, naquele momento, naquela conjuntura, para aquela comunidade escolar. E aí, de novo, né, por esses momentos, né, que a gente tem da SME, isso com certeza, esses projetos também vão chegar verticalizados. E, obviamente, gente, as pessoas, né, os alunos e alunas que estão no PEJA, no EJAS, ele tem uma realidade completamente diferente do debate, né, da sua maneira de interagir, ensino-aprendizagem, do que uma criança, obviamente, no fundamental. E aí, essa agenda cultural é o que mais me preocupa mais ainda, porque como é que se vai garantir essa agenda cultural para uma população extremamente carente? Que hoje, até os ônibus mesmo, né, do próprio município, eles têm dificuldade de pegar, porque cheios, lotados. Como é que a pessoa vai fazer uma agenda cultural? Por exemplo, na Zona Oeste, que nós temos pouquíssimos aparelhos culturais lá. Como é que esses alunos e alunas vão realmente ter acesso a aparelhos culturais? Quer dizer, então isso me parece muito mais do que um projeto de papel, do que realmente uma realidade de projeto que realmente dê uma resposta para a necessidade. E aí, em relação a esse documento da SME, eu acho que não só restabelecer, né, o compromisso da SME do que vai ser colocado, mas tem que colocar no papel que toda essa reestruturação, né, de onde vai ser localizar os SEJAs, como isso vai acontecer, vai passar para um amplo debate com a comunidade escolar. Porque se assim não for, vai ser também, mesmo dizendo, né, que as correções que esse documento precisa, não vai ser suficiente realmente que a gente tenha realmente um EJA convincente com essa rede municipal de educação. Passa a palavra agora ao senhor Cláudio para responder aos oradores. Bom, vamos lá. Quando eu usei, vereador Tarcísio, a expressão talvez, fui extremamente infeliz. Então vamos lá, vamos corrigir. Por que eu usei talvez? Porque a gente está falando de um amplo debate. O Fórum de EJA está falando de um debate ainda no período de janeiro com o Conselho Municipal. Eu acho que a correção que
vier a ser feito em qualquer documento nesse momento, tem que ser feito após o término dos debates. Senão a gente corre um outro erro. A gente vai fazer um documento que futuramente, após o debate, talvez precise ser, olha, novamente o talvez, precise ser corrigido. Então, assim, para que fique claro, o documento será revisto, ok? Ao término dos debates. Eu acho que a gente tem que ser bem clara, a Secretaria está aberta aos debates, não só com a Câmara, não só com a Comissão de Educação, mas com as organizações sociais, com os professores, com os alunos de PEJA, com a comunidade. É preciso que a gente estude muito bem isso para que a gente não incorra num novo erro. Então, para que fique mais tranquilo, o documento será revisto após amplo debate. Não sei te responder porque Paquetá não entrou, tá? Eu estou aqui já puxando a orelha, porque a gente conversou sobre Paquetá, né? É uma necessidade, você colocou. Eu não sei te dizer nesse momento porque não entrou, mas eu vou, chegando à secretaria, eu vou ver isso e vou te responder. Eu acho que Paquetá tem uma necessidade, tem uma demanda, você me apresentou, não está computado nesses 8 aí, mas eu vou procurar. Sobre a questão do orçamento, é uma coisa preocupante. A gente já teve, inclusive, a audiência pública sobre a lei orçamentária. Realmente tem sido um grande complicador no trabalho. A gente sabe toda a crise que vem passando, mas a Secretaria não pode... O que a gente está buscando é não parar em função das dificuldades. Esses 8 que a gente está propondo de ampliação são 8 demandas que vêm do estudo no campo. Então, assim, em função do orçamento que está curto, que está menor, ok? A gente precisa avançar. E aí a gente vai ter que buscar viabilizar essas 8 aí. Não há nenhuma previsão de fechamento de 11 escolas, como o colega falou. Assim, essa é a grande dificuldade quando eu respondi ao vereador Leonel Brizola, de implantar SEJA. Né? Ou a gente constrói 11 espaços novos, ou a gente tem que realocar 11 espaços que já são utilizados. E aí tem que ser feito com muito critério, tem que ser feito com muito estudo. Não pode simplesmente pegar a criança que hoje está estudando naquela unidade, tira, você vai estudar em outro lugar, porque aqui vai ser um SEJA. É preciso que a gente estude, se for preciso otimizar a rede em alguns espaços, a gente otimiza. Eu acho que a gente precisa ir com bastante calma. A gente tem a necessidade do SEJA, mas a gente tem que ir com muita calma nesse estudo. Não houve nenhum tipo de estudo, vamos propor o semipresencial no PEJA 2 por conta da DR que os professores recebem. É porque no PEJA 1 não é possível fazer semipresencial. Tá? Então, assim, por isso foi feito no PEJA 2. Uma última pergunta, afirmação que foi feita, eu gostaria de responder, a questão dos projetos político-pedagógicos das escolas. A escola tem autonomia na elaboração deles. A gente tem diretrizes que precisam ser seguidas, nós trabalhamos numa rede. A rede precisa ser uma rede, não pode ser feita de qualquer maneira. Há diretrizes, mas a escola tem autonomia. As escolas esse ano passaram num processo de autoavaliação e elaboração dos seus novos projetos. Então, não há uma imposição no projeto pedagógico da escola. A escola tem autonomia para isso. Lógico que, visto os limites do que a gente precisa de alinhamento de rede, né? É importante que a rede tenha um caminhar e tenha um norte, mas isso é uma autonomia da escola. Eu acho que foram essas as questões. Eu espero ter respondido a todos. Qualquer outra coisa, a gente está à disposição para responder, seja por e-mail, por telefone, canais. A gente pode voltar, sentar. O gabinete está aberto para responder qualquer questão. Devolvo a palavra para a senhora Maria Rizanetti. A senhora quer fazer alguma colocação ainda, alguma pergunta? Eu só quero falar aqui um pouquinho. A fala da Uíria, acredito, Alcântara, com quem eu tenho grande amizade. Ouvindo a fala dela ontem num programa sobre essa questão da educação, eu achei muito interessante, onde ela diz, abre aspas, nas marcas da sociedade que temos, a saída é o fortalecimento da educação pública, presencial, laica.
William Alcântara. Eu sempre escrevo o nome de quem falou, porque eu acho isso muito importante, né? E assim, enquanto a mim, a importância da escola pública na minha vida enquanto sujeito, né, que luta pelos seus direitos, né, em defesa da educação, eu vou continuar intransigente, chata, nessa modalidade do ensino. E outra coisa, eu penso que educação é direito, quer seja para crianças, jovens e também adultos, que não tiveram a oportunidade de estudar no tempo certo. É isso, muito obrigada. Queria passar a palavra para a senhora Alessandra Nicodemos, também. Quero agradecer a possibilidade do Fórum EJA de estar conversando aqui, né, nessa casa, com tantos segmentos importantes aí na definição das políticas públicas. Levarei esse seu compromisso. Nós temos reunião do colegiado do Fórum EJA dia 17, na próxima segunda-feira, então levarei o seu compromisso aqui afirmado. Vamos registrar isso nos espaços de comunicação do Fórum EJA, acreditando efetivamente que a partir desse compromisso que foi definido aqui, a gente pode continuar discutindo em janeiro lá no Conselho Municipal, até mesmo que eu concordo com você, professor, que quem vai definir é o Conselho Municipal. Na verdade, eles têm a prerrogativa disso. O importante é que esse debate seja mais plural do que aquele que foi estabelecido, ok? Muito obrigada pela possibilidade, um bom dia para todos e todas. Eu passo a palavra ao vereador Leonel Brizola. Obrigado, presidente. Agradeço aqui a presença do secretário, do chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação. Queria parabenizar a fala da Alessandra Nicodemos e principalmente da Maria Risonete da Silva, com o relato da sua própria experiência. Só uma dúvida que ficou aqui para mim, e a gente conversa muito aqui, que chega... Os professores do PEJA vão ficar lotados no PEJA ou a diretora é que vai ter essa, vamos dizer assim, a prerrogativa de dizer esse professor serve, esse não serve? Só para ficar um pouco mais claro nesse sentido, porque está tendo muita queixa aqui, a gente escuta muita queixa aqui na Câmara de Vereadores justamente nessa questão, porque cria uma certa dificuldade. Você imagina, você trabalha ali 10, 15, 19 anos numa localidade e por um fator da diretora ou uma questão de não entendimento, ela modifica e você sai dali. Então se cria um problema enorme, não tanto para o professor, profissional da educação, mas também como os alunos. Era essa questão, mais uma vez parabenizando a secretaria, parabenizando aqui o chefe de gabinete pela sua boa vontade de ter vindo aqui explicar e garantir que não vai ser semipresencial. Obrigado. Passa a palavra ao vereador professor Célio Parelli. Parabenizar a todos, apesar de que a gente lamenta, com certeza, a quantidade de pessoas, né, porque tratando-se de um tema tão relevante, nós esperávamos uma maior participação. Mas, de qualquer forma, o produto aqui é interessante, nós conseguimos contemplar. Só seguindo aqui a sugestão do vereador Tarcísio Mota e do vereador Leonel Brizola, nós fazemos coro solicitando ao senhor representante da secretaria que fale com a secretária para realmente encaminhar aos conselheiros um documento que evite de qualquer forma que o PEJA, na modalidade presencial, tenha qualquer risco futuro de ser extinto. É a solicitação, porque eu acho que foi o que foi decidido aqui. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador vice-presidente da Comissão de Educação, Tarcísio Mota. Também agradeço a todos os presentes e acho que a gente chegou a um primeiro encaminhamento absolutamente importante aqui, que é o debate que acontecerá no Conselho Municipal de Educação em janeiro, já com o compromisso da Secretaria Municipal de Educação de que é preciso revisar este documento e que, portanto, há uma perspectiva de deixar claro
que a metodologia semipresencial está e estará restrita à questão dos SEJAs, e acho, vereador Rocal, que nós podemos começar a pensar, e gostaria de sugerir isso ao Fórum EJA e à Secretaria Municipal de Educação, na construção de um projeto de lei no próximo ano, que, como nós bem sabemos, não depende de nós vereadores, porque eu posso propor um projeto de lei aqui claramente inconstitucional, propondo como deve ser a educação de jovens e adultos, mas se ele vier fruto da articulação e do diálogo já iniciado pelo Fórum EJA e pela Secretaria Municipal de Educação, certamente terá o apoio nosso, da Comissão de Educação. Bom, não sabemos se estaremos nela, mas dos mandatos dos vereadores, dos 4 aqui presentes, o compromisso com a articulação política para sua tramitação aqui nesta casa, quando ele vier já fruto desse diálogo. Já que fizemos algo parecido para a educação especial, a possibilidade de a gente botar em lei a regulamentação da educação de jovens e adultos a partir destas reflexões, da diversidade de modalidades, mas da necessidade do ensino presencial e etc. Ou seja, de uma certa medida, faríamos um projeto de lei inspirado na fala da Risonete, que seria fruto, inclusive, né, histórico desse momento, porque eu acho que, Risonete, você foi quem nos deu uma ótima aula na manhã de hoje, aqui na Câmara de Vereadores, a quem eu agradeço e especialmente. Para fechar, a gente depois precisa retomar o diálogo sobre a questão do Espaço Coruja ou das políticas para amparo das mães trabalhadoras na educação de jovens e adultos, como é que a Secretaria está vendo isso. Agradeço a todos, tenhamos todos um bom dia, apesar de lembrarmos hoje dos 50 anos do AI-5, é um dia de memória, verdade e justiça. Obrigado. Eu passo a palavra para as considerações finais do senhor chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Cláudio Maia. Eu quero agradecer à Câmara, a iniciativa da Comissão de Educação e da Comissão de Crianças e Adolescentes, né, pela oportunidade da gente estar aqui debatendo, mostrando qual é o caminho, né, qual é o norte que a Secretaria quer para a educação de jovens e adultos. Fiquei devendo 2 respostas, queria responder antes de me despedir. Sobre a questão da matrícula do PEJA, nesse momento ele ainda está como requisição, né? A gente tem que ver junto à CRH a possibilidade de transformar isso numa lotação definitiva. Eu não sei se é possível transformar em origem, aí tem as questões legais do concurso de remoção, né? Mas eu acho justo, acho uma reivindicação justa, a gente precisa caminhar para isso. E outro que eu não respondi foi a questão do Espaço Coruja. Eu tinha até perguntado, a gente recebeu, a gente está avaliando, porque não é só uma implementação, ela requer alguma questão logística que a gente precisa de ver, questão de pessoal para estar lá. Um complicador é a questão da merenda, porque o cardápio de PEJA é diferenciado do cardápio que tem que ser oferecido a essa criança, e aí você precisa de mais trabalhadores ali para fazer. A gente precisa estudar isso, mas a gente recebeu o projeto de lei aprovado, né? E estamos estudando quais são as possibilidades para a implementação. Mais uma vez eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui. A gente sabe da dificuldade. O vereador Leonel Brizola falou uma coisa que a gente tem incomodado a gente, é verdade, a questão da desinformação, né? Logo na sua primeira fala, da desinformação, a dificuldade que a gente tem numa estrutura tão grande de comunicar de forma consistente com todo mundo, né? Então, é uma dificuldade que a gente realmente tem. A gente tem buscado algumas alternativas, tem feito alguns ajustes lá para melhorar, mas comunicação é um fator importantíssimo para a gente numa rede tão grande. É importante que o que a gente fale, né, que chegue lá na ponta para o professor que está lá, para o aluno, para a comunidade, de maneira clara e precisa. Muito obrigado a todos. A certeza que a Comissão de Educação, a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós estaremos sempre aqui, vigilantes nos problemas que tangem a educação dessa cidade. Então, muito obrigado a todos os presentes. Dou por encerrada a audiência pública.